Reencarnação e Vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler. Capítulo 19. Pela paz e pela justiça. Que bom é amar, dizem-me os espíritos, que ainda permaneço na terra. Dizem-me os espíritos que se ainda permaneço na terra, apesar de minha avançada idade, de minhas contínuas enfermidades e de minha luta incessante para poder viver debaixo de um teto e alimentar meu corpo enfermiço, é porque tenho que escrever muito, para consolar e agradar a todos aqueles que me dirigem perguntas, nas quais eu compreenda que têm sede de verdade, os que me pedem conselhos e luz espiritual. Fazem alguns dias que me escreveu uma senhora espírita dizendo o seguinte: querida Amália, por um ato desumano muito vulgar, por desgraça em nossa humanidade, colocaram em minhas mãos uma criança recém-nascida, a qual estou criando com mamadeira. Deixaram-me em minha porta, em um dia dos mais frios do passado inverno. Emocionada por tão transcendental achado, não tratei de averiguar nada do que espiritualmente se relaciona com ela. Mas tranquilo e reflexionando sobre o caso, me induzem a que te pergunte, se tiveres a bondade de investigar, porque a amo tanto. Quando me acreditava só e infecunda, vem este ser com seus sorrisos a iluminar meu lar, a fechar com seus beijos as fundas feridas de meu coração, feridas produzidas pelos rudes golpes da vida. Veio tão a tempo este menino a pedir-me cuidados e amor que gostaria que um dos clarões do padre Germano me orientasse. Ela está pedindo para que o espírito do padre Germano comente o caso, né? Sem que me anime saciar a pueril curiosidade, mas sim redobrar meu amor para ele, pois estou disposta a sacrificar-me até conseguir criá-lo e instruí-lo nos consoladores princípios que a ti e a mim nos alentam e nos sustentam na rude batalha da vida. Essa criança é espírito de prova? Pergunta. Se é, seja bem-vindo, assim vem purificar seu espírito e o meu. Vem cumprir algum encargo da lei suprema? Pergunta. Bendito seja Deus que me concede esta graça. Se estamos unidos por anteriores existências, a simpatia o trouxe até meu regaço, eu serei a mãe mais solicita, pois que meu coração sentia a imperiosa necessidade de exteriorizar os puros e maternais sentimentos dos quais estão possuídas todas as mulheres, excetuando algumas infelizes, das quais se tem que compadecer. A mãe que separou de seu lado esta criança, privando-a de seu maternal calor, me inspira uma profunda compaixão e respeito os segredos que a abrigaram a desprender-se de seu filho. Espero a tua resposta com ânsia e te repito que não é a curiosidade que me guia, é que a mim me parece que este menino é meu, mas sim, eu o quero tanto. Como é natural, me interessou vivamente o conteúdo da carta anterior. E quando tive a ocasião oportuna, perguntei a um espírito sobre o assunto, obtendo a seguinte comunicação: Vejo que continuadamente te dirigem perguntas sobre assuntos interessantes, e tu, com a melhor boa vontade, perguntando-nos, estabelecendo assim a comunicação direta entre os vivos e os mortos. Relações que existiram em toda a eternidade, mas que agora se vulgarizam graças ao progresso realizado em todas as classes sociais, que fizeram perder sua preponderância aos iniciados nos mistérios divinos, descendo de seu alto pedestal, e os grandes sacerdotes que guardam em seus templos as revelações dos espíritos, os que sempre se comunicaram com os terrenos, porque é preciso essa relação direta entre os que creem vivos e os que chamas mortos. Não é ainda a comunicação ultraterrena que será com o transcurso dos séculos,
é ainda muito defeituosa por ter que fazer-se várias transmissões, porque às vezes o espírito comunicante transmite a comunicação que lhe dá outro espírito e ao repeti-la o médium, este dá conta do que dizem e já é a terceira transmissão, mas já é algo. Tudo que é grande principia pela união dos átomos, como sucede com os mundos. De igual maneira, a comunicação entre os habitantes da Terra e os moradores do espaço teve seu começo com as manifestações de pouca importância, parece, com golpes, movimentos de objetos, ruídos estranhos, luzes móveis que tiveram necessariamente de chamar a atenção dos mais indiferentes, fazendo pensar os homens sensatos que tiveram que fixar-se naqueles fenômenos e dizer: nada produz esses ruídos, esses golpes, esses focos luminosos que brotam em diversos pontos. São efeitos de alguma causa e de uma causa inteligente. Perguntaram, indagaram, inquiriram, até obter o que já tendes, conversações sustentadas com os espíritos, muito interessantes, muito instrutivas, algumas delas, por mais que os meios de que agora disponde sejam muito imperfeitos, muito deficientes, mas já chegara a época na qual não se necessitará mediadores entre vós e nós. Cada qual falará com seus parentes, com seus discípulos diretamente. Como? De que maneira? Falando, escrevendo, aparecendo com o mesmo envoltório que usou na Terra? Os detalhes são de menos. O fato positivo é que nós devemos ocupar, mas enquanto não chega essa época ditosa de comunicação direta, é necessário conformar-se com as transmissões atuais. Dizia um dos vossos celebres escritores que uma obra traduzida lhe parecia um papiro de Flandes, ao contrário. Isto pode se aplicar à maior parte das comunicações que recebeis de além-túmulo. Tudo de além-túmulo, porque tudo necessita seu trabalho e seu tempo para ser apreciado em seu justo valor. Continua, portanto, perguntando aos espíritos o porquê de muitos acontecimentos que surpreendem e despertam vosso mais vivo interesse, e presta consolo a muitos que choram na obscuridade. Uma mulher que sonhava em ser mãe te pergunta se o menino que deixaram em sua porta foi alguma vez algo seu. Pode-se dizer-lhes que sim, que foi carne de sua carne, osso de seus ossos, que na última encarnação pertenceu à nobreza e foi enganada e seduzida por um magnata que não podia dar seu nome, porque já o havia dado a outra mulher. Ao saber que ia ser mãe, confiou o seu segredo de sua desonra a seu irmão mais velho. E este, com pena de seu infortúnio, a levou longe de sua pátria, em um lugarejo escondido entre as montanhas. Assistiu-a, pegando o recém-nascido, fez com que levasse a um asilo benéfico, atirando-o em meio das crianças sem nome. A jovem mãe, por mais que lhe dissesse de joelhos que devolvesse seu filho, ainda que a deixasse abandonada no meio da rua, chorou inutilmente. Voltou ao seu palácio com o coração em pedaços. Não podia ver uma criança pequenina sem que fosse acometida de horríveis convulsões. E todo o tempo que permaneceu na terra, chorou por seu filho e morreu chamando. Quando no espaço soube que vivia, encontrou seu filho perdido e esqueceu com suas carícias tudo o que havia sofrido, prometendo-lhe ser-lhe guia, e como prêmio de sua constante lembrança, teria mais tarde nos braços a criança perdida. Este, cumprindo sua expiação, levava já muitas encarnações, sendo expulso do seio materno. Tinha que ser amado por caridade, por compaixão. Não era digno dos seus feitos passados de repousar tranquilo nos braços de uma mãe amorosa. Por isto, em sua atual existência, o deixaram abandonado, sem nenhuma recomendação. Mas para ser sua mãe, aquela que na encarnação anterior não pôde ser mais que o tempo de sua gestação, hoje lhe entregam o filho de ontem, para que sua alma possa gozar as infalíveis delícias maternais. Merece ser mãe. Por isso, recobrou seu filho, porque durante muitos anos chamou a seu seio, e em suas horas de vigília, em memória, visitou muitos órfãos e amparou inumeráveis desvalidos.
que recolha a colheita de sua semeadura de ontem. Que ame a esse orfãozinho, que o ame, o guie, o eduque e o instrua. Se lhe entregar, que desfrutem em boa hora, pois amparar os órfãos é a ação mais meritória e que melhor pode agradecer ao Espírito, a Deus. Que história tão interessante, tão comovedora. Feliz ficará a mulher generosa que recolheu em seus braços o pequeno náufrago, ao qual, no mar da vida, à mercê das ondas, a não ser por ela, haveria morrido diante das pedras da caridade oficial, que armazena crianças, como dizia Eusébio Blasco, para deixá-las morrer de fome. Ditosas as almas boas que sabem amar. Reencarnação em vida da médium espanhola Amália Domingues Soler, capítulo 20. O que pode fazer a fortuna? Folheando vários jornais, lemos em O Novo Ateneu o seguinte artigo: ainda que as comparações sejam odiosas, vamos fazer uma que manifesta a diferença de capital dos 3 homens mais ricos da Terra. Mackay, capital, 55 milhões de libras por ano. $270 mil por mês, 200 por dia, 7 mil por hora, 300 por minuto, 5 duque por minuto. 5 Duque de Westminster, capital, 16 milhões de libras por ano, 800 por mês, 60 por dia por ano. Deixa eu ver aqui, peraí. Capital, 16 milhões de libras por ano, 800 mil por mês, 60 mil por dia. Senador Jones de Nevada, capital. Tá falando aqui do capital financeiro, né? Dos 3 homens mais ricos da Terra na época. 20 milhões de libras por ano, 1 milhão por mês, 80 mil por dia, 3 mil por hora, 120 por minuto. De maneira que o homem mais rico do mundo, o Mr. Mackay, cuja fortuna aumenta 5 libras esterlinas por minuto, há 20 anos viajava pelos Estados Unidos como vendedor ambulante e fazem 16 anos era um pobre diabo sem vintém. Hoje, em idade de 45 anos, possui as 3/8 partes da grande bonança. Mina argentífera, situada em Nevada, a mais rica que se conhece, que produz uma renda anual de 2.750.000 libras a 5%. Mr. Mackay tem um magnífico hotel em Paris, onde vive sua família, enquanto ele passa a maior parte do tempo perto do ponto onde estão seus interesses. Só nos ocorre a seguinte pergunta: que fará ele de sua fortuna, ou melhor, o que a fortuna fará dele? Eis aqui uma pergunta profundamente filosófica: que fará a fortuna de um milionário? Quantas coisas poderá lhe fazer? Pode fazê-lo um agente da providência ou um verdugo da humanidade, o amparo dos aflitos ou tirano dos pobres, a esperança dos tristes ou o desespero dos necessitados, a puríssima luz da aurora e a noite sombria. Tudo isso é muitíssimo mais poderá fazer a fortuna de um homem rico. Um homem rico pode fazer tanto bem ou muito mal. Desgraçadamente, os ricos deste mundo, em sua maior parte, são fracos para resistir à prova da riqueza, pois prova grande é ser dono de imensos tesouros, pois estes proporcionam múltiplos gozos que formam uma atmosfera de adulação contínua.
Porque um rico, por muitos defeitos que tenha, ninguém se atreve a dizer ele frente a frente que é um miserável. Acontece às vezes matá-lo à traição, mas diante dele todos sorriem, pois o ouro tem um poder especial sobre as multidões. Por isso é difícil que o rico progrida, porque por si só terá que fazer todo o trabalho de sua regeneração. Tem que desprender-se do afã de entesourar. Terá que pensar nos pobres, ainda que ele não conceba o que é a pobreza. Terá de apiedar-se do infortúnio, sem conhecer os azares da desventura. E não há nada mais difícil que encarregar-se de que dores que nunca sentimos. Contou-nos um amigo nosso, homem muito sofredor, que quando era pequeno ocupava uma boa posição. Todas as noites saía com sua mãe e passava diante de uma igreja em cuja porta se encolhia de frio uns mendigos de ambos os sexos que dormiam sob a intempérie. A mãe de nosso amigo olhava aquele tristíssimo quadro e dizia, apertando o braço de seu filho: "Ai, Antônio, damos muitas graças a Deus que nos concedeu uma boa cama." O menino encolheu os ombros, segundo nos contou, dizia para si: "Minha mãe é tonta, dá graças a Deus porque temos uma cama, quando é uma coisa que todo mundo tem." Passaram-se os anos e o menino se fez homem, perdeu seus pais. Sofreu rudes mudanças de fortuna e chegou uma época que teve que dormir todo um verão sentado num banco do Prado de Madrid. Quando depois de tantas privações pôde ganhar para viver, o primeiro que fez foi comprar um catre e um colchão e alugar um quartinho no quinto andar. Ao chegar à noite, quando pela primeira vez viu-se só em seu quarto, caiu de joelhos, pensando em sua boa mãe, exclamava com íntima efusão: "Ah, minha mãe, eu te chamava tonta em minha inocência, porque dava graças a Deus de ter um leito onde dormir. E eu também agora me sinto feliz, porque tenho uma pobre cama onde posso descansar. Graças, meu Deus, que me concedeste o que eu olhava com tanta indiferença em minha infância." E o pobre jovem nos dizia que nenhuma só noite deixou de dar graças a Deus antes de deitar-se, apiedando-se profundamente dos mendigos que dormem num duro chão, mas se compadeceu deles depois que soube o que é viver sem casa nem lar. Do mesmo modo, os ricos olham com indiferença o sofrimento dos pobres, porque não sabem o que é pobreza. Eis aqui porque dizíamos que a riqueza é a prova mais difícil, aqui se pode submeter o espírito. E aqui tem piores consequências, porque a maioria parte desses pedinhos de corpo torcido, de organismos disformes, os que têm que arrastar em um carrinho, foram maus ricos e negaram as migalhas de pão que deixavam seus cachorros, a mendigos esfomeados que pediam com lágrimas amargas um olhar de compaixão. Vimos ultimamente uma menina que, segundo diziam, tem 6 anos, conduzida em um carro de 3 pés de comprimento e 2 de largura. A menina não sabemos como está configurada, mas seus braços dessecados e suas pernas, que parecem 2 tiras de pergaminho, estão cruzadas de um modo estranho diante do nosso rosto, cuja expressão é de idiotismo. Em sua cara redonda e de boa cor se desenha um sorriso vago, e aquele monte informe de carne e farrapos inspira compaixão e repugnância ao mesmo tempo. Uma pobre jovem miseravelmente vestida puxa uma corda atada ao carro, e um enxame de crianças de rua rodeiam aquele veículo de miséria. Nós, dolorosamente impressionados, contemplamos alguns momentos aquele deserdado da terra, que lhe perguntamos repetidas vezes com o nosso pensamento: "Que fizeste ontem?" A terra estremeceu sob o enorme peso de teus crimes, pergunta. Gemeram as multidões escravizadas, batidas por teu terrível látego, pergunta. Látego. Que horrível deve ser teu passado, quando é tão espantoso teu presente. Embebidos em nossas reflexões, seguimos nosso caminho, mas a menina vive desde aquele dia a pergunta intencionada que faz: o novo Ateneu, referindo-se ao primeiro milionário da terra. Que fará ele de sua fortuna? Ou que fará a sua fortuna dele? Pergunta.
imediatamente recordamos a infeliz entrevada, aquela pobre ser que, se olha e se não fosse pela cabeça, duvidaria se dentro daquele carro vai uma pessoa ou um irracional. E dissemos com profunda tristeza que fez a fortuna de ti e uma clara intuição, um repetido sacudimento que agitou nosso ser, nos indicou que um de nossos amigos de além-túmulo queria pôr-se em comunicação conosco, e obedecendo à influência escrevemos o seguinte relato. Eu te agradeço, pobre ser da terra, que tenhas piedade dos que ainda são mais pobres que tu. Olha sempre pelos pobres, especialmente pelos que dizem vulgarmente assinalados pela mão de Deus. Esses são os assinalados pela iniquidade de suas próprias obras. Deus, todo amor, beleza e harmonia, não pode criar nada desarmonioso. O Espírito, depois de criado, é o escultor que modela seu envoltório, e a obra corresponde à sabedoria do Espírito. O vulgo, no meio da ignorância, algo vê nessas grandes vítimas. Não sabe explicá-lo e diz inconscientemente: homem aleijado não pode fazer boa coisa. Se leva em cima a cólera de Deus, e o que realmente leva é sua má condição, é a perversidade de seu espírito, é a rebeldia de seu caráter indomável, que nem ainda estando esmagado pelo peso de suas cadeias se humilha e se confessa vencido, mas que, muito ao contrário, é irracível, violento, iracundo, que odeia a humanidade. Ainda a olha com um sorriso hipócrita para inspirar-lhe mais compaixão, mas no fundo de sua alma guarda o germe de seus passados desacertos. Quisera ter a força suficiente para continuar praticando o mal. Fazes bem em olhar com interesse esses grandes infortúnios, porque nesses seres vês o epílogo das horríveis histórias que a humanidade guarda. Não entendas por epílogo o ponto final da vida, porque esta não tem fim. As etapas do progresso dos espíritos dividem-se por épocas, e estas comportam várias encarnações, e ao fim dessas existências de dor é o que eu chamo epílogo. Se visses quanto me fez sofrer essa menina que tanto me impressionou, se a tivesse visto faz alguns séculos, essa formosa como as graças de vosso Olímpio, era discreta como vossa deusa Minerva, era honesta como vossa casta Susana, mas aí os vícios tentadores se apoderaram daquele espírito débil, ainda para resistir à prova de felicidade, e caiu no fundo do abismo. E passarão centenas de séculos antes que deixe o pântano de suas inquietudes. Pobres iludidos da terra, quanta lástima me inspirais ao escutar vossas palavras, fazendo planos de felicidade. Nenhum só de vós diz: quero ser bom. Todos em coro exclamam: quero ser rico, isto é, quero lutar com o inimigo mais formidável, quero expor-me a perder a ternura da alma, endurecendo meu espírito. Quero embriagar-me com o ópio da adulação. Quero ser grande entre os vermes da terra, para amanhã viver esquecido e passar despercebido entre espíritos regeneradores. Inspira-te compaixão essa pobre menina, e hoje é feliz em proporção a ontem, porque ontem inspirava ódio e desprezo, e hoje desperta a compaixão. Esses espíritos rebeldes são ainda mais desgraçados na erraticidade, porque ali se encontram sós com suas leviandades, e a mesma sombra que os envolve não lhes permite ver as almas amigas que os querem consolar em seu duelo. Só veem suas existências de crimes e só escutam vozes pérdidas que lhe acusam, como acusaram durante séculos essa pobre entrevada da terra. Sim, esse infeliz espírito chegou a subir o pináculo de todas as grandezas humanas, porque não se contentou em ser mulher bela, sábia e pura,
quis o poder, quis a riqueza, mas a riqueza fabulosa, quis a soberania da sedução, quis lutar com todos os inimigos da alma e deu aos pérfidos agrados de concupiscência, manchou o tálamo nupcial e profanou os laços de família com incestuosos concubinatos, regou com sangue o caminho de sua vida para apagar a marca de seu crime que o abismo atraiu. E aquele que dá o primeiro passo se precipita no fundo. Compadecei, sim, compadecei desses deserdados da terra. Quissa ontem fosse esses seres o delírio de vossa alma, e por obter um de seus olhares perdeste uma existência entre as leviandades de impudicos prazeres. Correi, correi como fazeis em prol dos sofredores. Lede nesses livros mais eloquentes que todos os vossos tratados de filosofia. Nem vosso Sócrates, nem vosso Platão, nem vosso Seneca, nem vosso Aristóteles, nem vossos Tomás de Aquino, nenhum de vossos grandes sábios vos darão as úteis lições que vós dão esses seres disformes rodeados de todas as humilhações e de todas as dores. Estudai, sim, estudai nesses horríveis infortúnios todas as degradações a que se submete o espírito, que só quer satisfazer os grosseiros apetites da carne. Quando um pobre bate em vossa porta, não somente lhe deveis dar esmola, falei com ele, não façais por caridade, façai-o por egoísmo. Olhai bem sua repugnante figura, reparai em seus sujos farrapos, façai retroceder vossos pensamentos alguns séculos atrás, e vereis, se queres ver, aquela mesma que tendes diante, revestida de púrpura e arminho, ostentando em sua destra o cetro do poder. Os mendigos são as recordações palpitantes da vida de ontem. Apiedai-vos, amai-vos, protegei-vos, que se com indiferença os olhais, amanhã lhes fareis companhia, pois mais perto estáis dos terrenos da mendigância que dos mundos de luz. Tendes razão, bom espírito, mais perto estamos os homens da dor do que do prazer. Confunde-nos perfeitamente na mera circunstância de estar na terra, onde há tantos seres que vivem sem lar, que passam o dia na rua e à noite vão aos lugares insalubres, chamados casas de dormir, onde por 25 centimos lhe permitem jogar-se um pouco de palha, e aí dormem os grandes opressores de ontem. Os mendigos são os restos de passadas grandezas, são o complemento da história universal, são o indício dos desacertos humanos. Eles nos testemunham os crimes do passado, por isso devemos conviver com eles, primeiro para consolá-los e segundo para tocar bem de perto a consequência dos erros e precaver-nos de voltar a cair. Como diz muito oportunamente o Espírito, a maioria dos terrenos estamos mais perto da sombra do que da luz. As penitenciárias não foram feitas para justos, e sim para os pecadores. Que fomos ontem? Pergunta. Que seremos amanhã? Pergunta. Eis aqui as perguntas que os homens se fazem, mas nos falta fazermos a melhor. Que somos hoje? O homem nos diz o que seremos amanhã. Pergunte-nos constantemente que somos hoje. Estudemos nossa vida, as aparições de nosso espírito, e não façamos perguntas às aspirações de nosso espírito. E não façamos perguntas inúteis, porque em nós levamos a solução do problema de nossa existência. Na criação não há mais que um caminho, o bem. Sigamo-lo por ele. Deixaremos esse triste planeta onde os tiranos de ontem se condenaram a si mesmos a trabalhos forçados por toda uma existência. Pobre menina, viveis em nossa memória com teu pequeno carro,
com teus membros deslocados e enfraquecidos, com teus farrapos, com tua miséria e expiação. Ilumina-nos, Senhor. Queremos progredir, queremos viver, porque ainda não vivemos. Queira o céu que nunca nossos desacertos nos façam voltar à terra no tristíssimo estado que voltou aquele pobre espírito que tão penosamente nos impressionou. Não, queremos os esplendores do infinito, a abnegação dos redentores, o sacrifício dos mártires. Se necessário for, queremos algo grande que sentimos e não podemos definir, mas queremos a luz e a vida, os torrentes da ciência e os divinos eflúvios da caridade. Reencarnação e vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler.